maior milagre é o nascimento. O maior mistério é a morte. Eu vou falar nesta noite, nesse primeiro culto, sobre o que Paulo ensina em Colossenses sobre a morte e ressurreição. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicências, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu gostaria de convidar os irmãos a partilhar comigo uma oração. Todos aqui estamos numa condição de ter morrido ou não com Cristo. Não tem outra opção. E se morremos e se ressuscitamos, como este texto ensina, nossa vida tem que ser muito diferente. Vamos pedir que Deus nos ensine para que nós possamos voltar para casa e ao trabalho amanhã, às escolas, onde quer que nós fôssemos, que nós estejamos mostrando a vida ressurreta com Cristo. Senhor, escuta nossa oração. Responda-nos, Senhor, como Tu respondeste a Elias no Monte Carmelo, com fogo do céu, com poder do Espírito, a gravar Tua palavra e as verdades que estaremos comentando nesta noite, para que nossas vidas sejam para todos os mundanos, para nossos familiares, vidas da nova realidade após a morte. Em nome de Jesus. Amém. Estranhamente, o apóstolo Paulo usa a palavra morte em 5 diferentes sentidos. Os irmãos trouxeram suas Bíblias, é só marcar capítulo 1 e versículo 22, onde ele diz o seguinte: mas agora Ele, Deus, nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante
a morte. Não há ninguém aqui que duvida que Jesus de fato morreu. Mas quando chegamos no capítulo 2 e versículo 11, percebemos que tem outro significado do que morte física. Versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que o despojar do corpo da carne. Quando você deixa o seu corpo no cemitério, você despojou esse corpo. Na morte de Cristo, na sua crucificação, nós também morremos. Disse o apóstolo Paulo: eu tenho sido crucificado com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, se um morreu, então todos morreram, isto é, todos que estão em Cristo. Porque Cristo não pode morrer separado daqueles que nele estão. Segunda ideia, morte corporativa. Terceiro ensinamento, mais um pouquinho para frente, versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. A morte de Cristo ocorreu no ano 30, mês de abril. Sua morte com Cristo, sepultamento com Ele, nas águas batismais, naquele túmulo de água, você morreu com Ele individualmente na data do seu batismo. Eu fui batizado, imagina, queridos irmãos, no último dia de 1942, num rio, na Bolívia, pertinho de Clissa, na Bolívia. Terceira ideia, morte, nossa decisão de sermos mortos com Cristo, sepultados com Ele e ressurretos para novidade de vida. A quarta maneira em que se morre, queridos irmãos, é quem morreu em Adão. E como este texto, capítulo 2 novamente, versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou através do poder da ressurreição em Cristo. Quarta maneira que se morre é morrer em pecado. No dia que pecares, morrerás, diz o Senhor para Adão. Em Adão todos morreram. Pessoas aqui, pessoas aí fora na rua. Último, número 5, capítulo 3, o texto que nós lemos esta noite. Assim façam morrer, não morreram ainda, mas faça morrer, estrangular, tira qualquer ajuda a manter a vida que seja contrária às leis de Deus, particularmente na área de vida sexual. 5 maneiras que se fala da morte. Morte, meus irmãos, é uma experiência que ninguém aqui passou ainda. Deve ser uma surpresa incalculável passar desta vida para a vida vindoura. Eu estive no cemitério
de Vila Alpina, em São Paulo, maior cemitério talvez em todo o Brasil, vendo os cadáveres serem depositados em buracos já pré-cavados, um atrás do outro, num ritmo macabre, um atrás do outro. Irmãos, morte é uma experiência que só aqueles que estão sepultados passaram. A não ser que você é uma dessas pessoas tão estranhas, tão fora do normal, como Salomão Santos, que em maio de 1981, segundo seu próprio testemunho, ele faleceu em cima de uma placa de cirurgia no hospital de Rio de Janeiro. E 8 horas depois, ele volta para esse mesmo corpo, caiu dessa placa no necrotério, gritando glória a Deus. Eu nunca passei essa experiência, nem estou muito afim de passá-lo. Eu creio que como ele também ficou chocado ter que voltar, no dia que eu respirar pela última vez, eu acho que vou ficar por ali mesmo. Irmãos, morte é terrível. Disse Salomão no seu testemunho que ele gravou aqui em Gravatá, eu tenho essa fita, que a gente resiste à morte com toda a força que a gente tem. Não importa quanto você está sofrendo, não importa quanto você está padecendo, você diz não para a morte. Exatamente a razão que a gente continua pecando, porque segundo o apóstolo Paulo, uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, é uma vida ressurreta, e não é possível ressurgir sem primeiro morrer. Por que nós resistimos tanto à morte? Porque nós entendemos instintivamente, que o fim de algo tremendamente precioso para nós é o fim do eu como eu entendo que ela é. Depois de morrer, você não tem mais possibilidade de se movimentar e ficar em pé e dizer alguma coisa para sua esposa de amor. Uma vez que você morrer, você fica inerte. Todos os seus membros parados, tão parados como este prédio, sem vida. E ser colocado nessa posição é resistido com a força total que a gente tem. Eu não quero morrer. Dostoiévski conta na sua história, ele que já passou por aquela experiência de ser colocado diante de uma parede e olhar para os canos de vários fuzis apontados para o seu coração e aguardar o momento em que aquele capitão diz já. E enquanto ele aguardava, apareceu um outro oficial para dizer não. Ele sobreviveu por um instante só. Meus irmãos,
a gente passa por estas águas batismais, mas não morre. É apenas um pequeno símbolo. E o resultado é que Paulo tem que dizer: fazei morrer o que de fato nada de morte aconteceu. Marque bem, irmãos, que o pecado na sua vida, todos aqueles atritos na sua família, todos aqueles desentendimentos, todas aquelas manifestações de egoísmo, de palavras ruins, palavras de desprezo, atitudes completamente satânicas, é porque você não morreu. Uma vez alguém chegou a George Mueller e quis saber como que ele conseguiu cuidar de 9.500 órfãos. Como ele conseguiu passar milhões e milhões de libras para missões. Como que o senhor teve tanta capacidade para levar 150.000 crianças às escolas? Como o senhor conseguiu viajar talvez 200.000 quilômetros antes de haver aviões? E ele, já com mais de 70 anos, foi se curvando. O indagador pensava talvez ele cai. E numa voz muito suave ele diz: um dia George Mueller morreu. Morreu para os seus interesses, morreu para os seus desejos, morreu para aquilo que é importante em termos de valores. George Mueller morreu. Meus irmãos, toda maldade que se vê dentro da igreja, se vê lá fora. Só que na igreja é um pouquinho menos intenso, pelo menos assim diz o Jonathan Goforth. Eu acredito que sim. Todos aqueles escândalos, todas aquelas maldades, todas aquelas divisões e divórcios, todos aqueles adultérios, e a palavra que se usa aqui, de natureza terrena, moralidade, imoralidade sexual, impureza, paixão, ganância, amor ao dinheiro, idolatria. Nós condenamos a igreja católica pela idolatria, mas a igreja evangélica pode ser tão idólatra como qualquer igreja católica. Por quê? Porque a gente não morreu. Não morreu. Se batizou, se molhou, tomou um banho muito rápido, sem sabonete, saiu da água igualmente como ele entrou, e nada mudou. De verdade. Quem aqui pode levantar a mão e diz: quando eu fui batizado, houve uma mudança radical na minha vida. Eu deixei de ser egoísta. Eu deixei de amar a mim mesmo. E comecei a amar a meu próximo. Comecei a amar a Deus de todo o meu coração. A coisa mais importante na sua vida é quanto você ama a Deus. Tudo isso aconteceu quando eu passei por esse sepultamento com Jesus e fui circuncidado no coração. Quem pode dizer isso? Com certeza, uma minoria pequenina. Por isso que o apóstolo Paulo diz: faça acontecer o que você decidiu quando você decidiu morrer com Cristo. Estrangular imoralidade sexual.
estrangular lascívia, aquele gosto e prazer que a gente tem pela paixão para uma pessoa que não é sua esposa legítima. Essa paixão que você tem de pegar dinheiro e ficar mais rico. Ou talvez maledicência, fofocas, ira, desabafo, desprezo. Todas essas palavras de uma língua não batizada ficou bem dentro da boca fechada, não morreu. O apóstolo Paulo entendeu muito bem estas realidades. Mas em capítulo 3 ele diz: se vocês ressurgiram com Cristo, e há sempre a possibilidade de que sua conversão não foi legítima, que não houve um verdadeiro nascimento de novo, mas se você morreu e ressuscitou, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, onde Ele é entronizado. Vive lá, meu irmão, fique lá, escutando os anjos, e sua preocupação em fazer lá no céu exatamente o que Cristo quer, porque eles amam tanto ao Senhor. Fique buscando realidades celestiais que vão lhe acompanhar eternamente com alegria, que você buscou essas coisas do alto e não essas coisas aqui de baixo. Porque as coisas aqui de baixo, meus irmãos, só trazem vergonha, só trazem brigas, só causam guerras. Tiago chama de adultério. Meus irmãos, busquem, através dos seus pensamentos e amores, amar o que você amará 5 minutos depois de morrer, se por acaso você chegar lá. Você não vai amar dinheiro lá no céu. Você amar Deus. Você não vai ficar apaixonada por uma mulher que não é sua esposa, ou na pornografia do internet 5 minutos depois de morrer. É por isso que Paulo diz: se de fato vocês morreram, busquem a vida pós-mortem e vivem na realidade celestial, aqui e agora. Há um futuro bastante complicado para muitos crentes. É de chegar no céu e não gostar do céu. Nós cantamos que o céu é um lugar maravilhoso, mas se você nunca chegou lá para ver como que é, se sua vida nunca ressurgiu dentre os mortos, você terá a mesma dificuldade em gostar do céu do que C.S. Lewis descreve naquele livro chamado Grande Divórcio, em que o ônibus cheio de anglicanos ingleses, não de aqui, de Recife, um tremendo acidente, todo mundo morreu, todos tinham sido batizados como crianças, então, segundo a teologia anglicana, já são cristãos. Portanto, tem que ir para o céu, só que eles chegam lá, e a primeira coisa que eles notam é que eles são muito leves demais.
Quando eles pisam na grama, a grama passa pelos seus pés. Isso não é muito gostoso, não, meu irmão. Pelo menos assim que Luiz descreve. E você gosta muito dessa cachaçinha, né? Então busca um bar, só que não tem bar lá no céu, e ficam assim meio desorientados. E o pior é que não tem lugar para se esconder nada. Tudo transparente. Um deles chega até falar com Deus e dizer: Senhor, não tem lugar melhor que esse? Senhor, só tem 2 lugares, aqui e lá embaixo. Onde que você quer viver eternamente? Busque as coisas lá do alto, porque senão é possível que você não vai gostar do céu. Que Deus nos ajude nesta noite, antes de dormir, tomar uma decisão muito séria. Senhor, me dá o enchimento do seu Espírito, Espírito de renovação, para que eu possa viver a minha vida como se eu tivesse morrido e ressuscitado de verdade com Cristo. Oh Deus, acompanhe o teu povo para suas casas, não para ver fantástico, não para pensar em outras coisas, mas pensar no céu. E se eles estão em condições de gostar desse maravilhoso lugar, onde o Senhor está entronizado, e onde os anjos perfeitos se alegram em fazer a vontade dEle. Oh Deus, ajuda-nos realmente a buscar, durante esses dias e habitualmente no resto da nossa vida, buscar as coisas do alto, em nome de Jesus. Amém.